Essa é a nossa linda calcinha da aula de hoje. Não é difícil de fazer, tá? Tô dando aqui todos os detalhes de como você fazer em qualquer tamanho, tá bom? Boa aula para vocês. Olá, meus amores, sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos a mais esse vídeo aqui do canal Val Crochês. E como sempre, vamos direto ao assunto, sem enrolação. Para a confecção desse biquíni, eu utilizei linhas Clea Mil em 2 fios, tá? E usei Anne também. Esse tom aqui laranjado é Anne, tá? Não tem problema nenhum misturar esses dois tipos de linha, porque a Clea Mil a gente vai usar em 2 fios, que fica exatamente o mesmo tex aqui, a mesma tez da Anne, tá? Essas cores, gente, eu cheguei nessas cores aqui utilizando a teoria das cores. Você que não conhece a teoria das cores, pesquise sobre o assunto. Lá no meu Instagram eu tenho um post falando sobre o assunto, falando sobre tríade, sobre cores análogas, sobre como fazer a combinação perfeita dessas cores, tá? A junção perfeita. Assim também como tem uma live lá no meu Instagram, lá para baixo no feed, pode descer que você vai encontrar a live sobre a teoria das cores, onde eu explico muito bem como funciona, tá? Você vê aí as pessoas fazendo combinações perfeitas de cores, às vezes você pensa, nossa, eu não sei fazer isso. Existe toda uma teoria por trás disso, tá bom? Existe o círculo cromático, onde a gente vê todas as cores primárias e secundárias e como elas se casam entre si, tá bom? Mas essa aula é sobre o biquíni, não sobre a teoria das cores. Vamos lá. Eu estou utilizando aqui 3 cores, certo? Vou precisar também usar lastex. O lastex, eu quero dar logo uma dica para vocês. Se você não tiver o lastex nas mesmas cores que a gente vai precisar utilizar, o correto é a gente usar na mesma cor, tá? Para ficar aquele acabamento perfeito, maravilhoso. Porém, nem sempre a gente tem, nem sempre tem o dinheiro para comprar e nem a facilidade de encontrar. Você pode fazer o seguinte: esse aqui, esse tom rosa, eu vou utilizar tanto no rosa quanto no verde, tá? O ideal é que a gente use cores mais próximas. Por exemplo, se você tem somente o lastex preto, eu vou usar no branco, fica totalmente desproporcional, né? Porém, se você tem o branco, você pode usar no rosa, pode usar em tons mais claros. O preto você pode usar em todos os tons mais escuros, tá bom? Sempre dando aí uma proximidade nas cores. Se não, a gente usa o que tem, tá bom? A agulha que eu vou utilizar é a agulha 1,75. Isso porque o meu ponto, gente, é normal. Se você tem um ponto folgado, use a agulha número 1,50. Se você tem um ponto muito apertado, use a número 2, tá? Essa cor aqui é o rosa candy, da Clea Mil. E esse aqui é o verde bebê, tá? E esse tom aqui é um laranja, gente, opaco, sem muita cor, sem muito brilho. Mas você pode usar desde o tom mais forte do laranja até o menos, tá? Que vai ficar muito bom com essas duas cores. Então vamos lá. Para dar início, a gente vai começar com a lateral. Para dar início, nós vamos dar aqui nossa laçadinha inicial. E logo nesses primeiros pontos já tem o pulo do gato aqui, para gente chegar no tamanho que a gente quer fazer aí o nosso biquíni, tá? Nossa calcinha. Por exemplo, se você vai fazer o tamanho P, eu sugiro que você faça começando com pouquinhos pontos, de preferência com no máximo 5 pontos altos para o tamanho P, tá? Para o tamanho M, que é esse aqui que nós vamos fazer, eu vou começar com 6 pontos altos. Para o tamanho G, você pode começar com 7 ou 8 pontos altos, certo? Para você começar já sabendo aí a quantidade de pontos e correntinhas certas a fazer, ó, eu vou começar esse aqui então com 6 pontos altos, eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, tá? Aí, o sexto ponto alto será mais 3 correntinhas. Esse é meu primeiro ponto alto. Laço meu fio, venho aqui na quarta corrente, ó. E a partir daqui, eu vou fazer um ponto alto para cada correntinha de base. E irei totalizar assim meus 6 pontos altos, tá? Se você for fazer com mais ou menos pontos altos, basta fazer dessa mesma forma que eu fiz. Se você for fazer com 8 pontos altos, faça 7 correntinhas, mais 3 correntinhas para virar, tá?
Então, aqui eu tô com um total de 6 pontos altos. Esse trabalho aqui, gente, a gente vai precisar que seja assim, ó, na diagonal, ó. Tá? Não pode ser reto, porque isso aqui é a lateral da calcinha, então ele tem que estar assim, na diagonal, certo? Então, como que a gente faz um trabalho na diagonal? É sempre fazendo aumentos e diminuições em todas as carreiras, da seguinte forma. Vou subir aqui 3 correntinhas, laço o meu fio, viro o meu trabalho para o outro lado, e aqui nesse mesmo ponto de base, ó, no primeiro, eu já vou fazer aqui o meu aumento. Venho aqui nesse orifíciozinho aqui do ponto alto, e aqui eu fiz o meu aumento. As correntinhas equivalem a um ponto alto e eu fiz mais um. A partir daqui, eu vou seguir fazendo pontos altos até o penúltimo ponto alto. Certo? Vou continuar aqui, ó, com um total de 6 pontos altos. 3, 6 embaixo, 3, 6 em cima, porque aqui no primeiro eu fiz um aumento e aqui no último eu não faço ponto alto sobre ele, tá? Viro meu trabalho, caminho com um ponto baixíssimo aqui para o próximo pontinho alto, ó. Insiro minha agulha, puxo, fazendo assim um baixíssimo. Aqui novamente eu subirei 3 correntinhas e farei novamente os mesmos 6 pontos altos, tá? A correntinha mais 5 pontos altos. Um ponto para cada ponto de base. Aqui no final, nas 3 correntinhas, a gente tem que trabalhar, tá? Nessa correntinha aqui do topo, na terceira correntinha. Sempre 2 pontos altos, porque é o nosso aumento, tá bom? E a gente permaneceu assim com 6 pontos altos. Notem que ele já tá virando aqui para diagonal, certo? A partir daqui, nós vamos começar a fazer mais um aumento, além desse primeiro aqui, ó. Será da seguinte forma: suba as 3 correntinhas normalmente, lace seu fio, vire seu trabalho, faça o aumento aqui no primeiro ponto. Faça mais um ponto alto no próximo. E nesse próximo ponto, ó, no terceiro pontinho de base, a gente vai fazer outro aumento, da mesma forma desse aqui, ó. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Notem que aqui, ó, no terceiro ponto de base, nós já temos 5 pontos altos no total, tá? 2 no primeiro, 2 no terceiro e 1 no meio, entre os aumentos, tá? E aí, aqui eu vou seguir trabalhando normalmente um ponto para cada ponto de base, ignorando o último ponto, tá? Esse último ponto nunca será trabalhado desse lado. Aí você vira o seu trabalho, caminhe para o ponto seguinte com um pontinho baixíssimo, suba novamente 3 correntinhas. Aqui, gente, a partir daqui serão somente repetições. Você vai trabalhou essa carreira de 2 aumentos, agora você vai fazer mais 2 carreiras somente com um aumento. Só com aquele aumento lá do começo, tá? Olha só, até chegar lá no final, sobre nossa correntinha aqui, que equivale ao nosso último ponto alto da carreira, nós faremos 2 pontos altos. Aqui, gente, a gente já observa, ó, que nós não temos mais somente os 6 pontos altos iniciais, nós já temos 7, tá? Porque nós fizemos mais um aumento nessa carreira aqui, ok? Então, aqui, ó, continuamos com 7. Essa próxima carreira nós iremos fazer da mesma forma. Subo 3 correntinhas, faço somente o meu aumento inicial aqui no primeiro ponto e sigo fazendo ponto sobre ponto até chegarmos no penúltimo ponto alto. Depois dessa carreira aqui, a gente vai fazer mais uma exatamente assim, somente com o aumento inicial, tá? Vire o seu trabalho, caminhe para o próximo ponto. Isso é mais uma repetição, tá? Olha só. Opa, pera lá. Eu fiz os 2 aumentos nessa carreira e fiz 2 carreiras somente com o aumento inicial. Nessa próxima carreira, gente, nós já vamos fazer novamente os 2 aumentos, tá? Ó, você faz
3 pontos altos. Aí quando chegar aqui no final, ó, aqui próximo a esse aumento, nesse ponto aqui, você já vai fazer, nesse próximo ponto aqui, você já vai fazer novamente um aumento, tá? Basta que você entenda que esse aumento, nas carreiras que serão feitos aumentos, que são de duas em duas, você faz uma carreira com 2 aumentos, a partir dessa aqui que nós já fizemos aqui embaixo, aí você faz 2 somente com o aumento da ponta. Essa próxima, que é a terceira, depois desse aumento aqui, ó, dessa que teve 2 aumentos, aí você vai fazer novamente os 2 aumentos. Aí fiz um aumento aqui, nesse ponto seguinte, eu irei fazer somente um ponto alto, e nesse último ponto aqui, novamente, 2 pontos altos, porque são 2 aumentos nessa carreira. Deu para entender direitinho? Aí nós iremos novamente repetir essa sequência. 2 carreiras com aumento somente no começo da carreira. Depois repetiremos de novo na terceira carreira esse aumento. Antes do ponto alto, tá? Que antecede o outro aumento. Tá dando para entender? Eu vou repetir com vocês aqui mais essa vez, para que não haja dúvidas, tá? Porque a partir daqui são realmente somente repetições, ó. Iremos fazer o nosso aumento normalmente aqui no começo. E essa carreira e a próxima nós iremos fazer normalmente um ponto alto para cada ponto de base, tá? Um ponto alto para cada ponto de base, deixando somente o aumento aí inicial da nossa carreira. Chegamos no nosso penúltimo ponto, repetiremos a diminuição aqui, ó, caminhamos para o ponto alto seguinte, subimos nossas 3 correntinhas, repito a mesma sequência, ponto alto sobre ponto alto, até chegarmos lá no nosso último ponto, que será o único aumento da carreira, somente aqui, ó, no finalzinho, tá? 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, ó, notem que nós fizemos 2 carreiras, somente com o aumento inicial. Na terceira, nós iremos repetir esse mesmo aumento, da mesma forma. Subo as 3 correntinhas, laço o meu fio, volto no mesmo ponto de base e faço o meu primeiro aumento. Laço o meu fio, no ponto seguinte, faço apenas um ponto alto. E nesse próximo ponto, eu repito o meu aumento. Tá? Então, vocês vão seguir essa sequência. Nós vamos trabalhar dessa forma até atingir para o tamanho M 20 carreiras, tá? Para o tamanho P, você pode estar fazendo aí 17 carreiras. Para o tamanho G, você pode estar fazendo 22, 23, 24 carreiras, de acordo com o G que você vai fazer, tá? Aí, chegando aqui, ó. Eu gosto de explicar bem, gente, porque tem as iniciantes, tá? Para que todo mundo consiga fazer. Então, aqui, ó, notem que eu fiz aquela sequência que eu disse para vocês. 2 carreiras somente com o aumento inicial, uma carreira com os 2 aumentos. Aí, segui essa sequência até chegar aqui, ó. Quando eu cheguei aqui, na minha penúltima carreira, pro tamanho M, eu fiz aquela sequência dos 2 aumentos na carreira, tá? Mas na 20ª, eu ainda vou fazer novamente os aumentos. E detalhe, com mais um. Na minha última carreira, eu irei fazer 3 aumentos, tá? Então, o de vocês aí, independente se é PM ou G, nessa última aqui você faça os 3 aumentos, tá? Não interessa se você terminou com a carreira de aumentos na carreira anterior ou não. Essa última aqui será 3 aumentos, tá? Porque a gente precisa que ela fique um pouquinho mais larga. Aí, como que eu fiz, ó? Iniciei normalzinho, um aumento, um ponto alto. Um aumento, aí um ponto alto e novamente um aumento no próximo ponto, tá? Ó, no próximo ponto, 2 pontos altos. E aí eu sigo trabalhando normalmente, ponto alto sobre ponto alto, para cada pontinho aqui da carreira de base até o penúltimo ponto. Terminei aqui meu penúltimo ponto, já posso cortar o meu fio, tá? Essa diagonal tá pronta. Aí agora a gente vai entrar com a linha laranja. Com essa linha laranja,
Gente, esse biquíni fica incrível, feito nas cores preto, branco e o laranja, tá? Usando o laranja exatamente onde eu vou usar. E o branco substitui pelo verde. E o preto substitui pelo rosa. Fica incrível, incrível mesmo. Então vamos lá. Nós vamos trabalhar esse laranja nessa parte aqui, ó, onde foram feitas as diminuições. Porque notem que onde foram feitos os aumentos, ele já tá retinho, tá? E aqui a gente vai trabalhar nessa parte de dentro, ok? Eu virei aqui, ó. Dou minha laçadinha inicial. Venho aqui no primeiro ponto alto da carreira, ó. Entro aqui nas laçadinhas dele e faço aqui um ponto baixo, tá? Laço o meu fio e nós iremos trabalhar aqui, gente, meios pontos altos, fazendo pontos V's, tá? Olha só, eu virei aqui, ó, na interseção entre esses dois pontos, ó, tá vendo? Não é no meio da carreira aqui, ó. É aqui, na interseçãozinha, ó, tá? Entre um ponto e outro. Vou entrar aqui e aqui eu irei fazer um ponto V. Tirando tudo de uma vez, fazendo meio ponto alto, ó. Uma correntinha, laço o meu fio, volto no mesmo espaço, puxo o meu fio lá atrás, ó, fico com 3 laçadas na agulha, retiro tudo de uma vez, tá? São meios pontinhos altos. Aqui não tem correntinha de separação, de um ponto V você vai passar para o outro, normalmente sem fazer correntinha, tá? Dessa interseção aqui, eu já vou passar lá para outra carreira. Pulo uma carreira e vou lá para a próxima carreira e entro aqui, ó. Entre o segundo e o terceiro ponto alto da carreira, eu entro aqui e aqui eu irei fazer um ponto V também. Um meio ponto, uma correntinha e um meio ponto. Tente não fazer esses meios pontos muito apertados, tá? Para que ele não fique muito, fazendo um buraco muito grande aqui, tá? Lace seu fio novamente. Aí você vai vir agora nessa próxima carreira aqui, ó. E irá fazer novamente seu ponto V. Aqui não tem regra. Você pode fazer ora no ponto, no meio do ponto, ora lá na interseção, como eu vou fazer agora, ó. Entre as carreiras, eu vou pular essa carreira inteira e vou vir agora aqui nessa interseção, irei fazer um ponto V, tá? Porque aqui o que é interessante para mim é que esses pontos, eles fiquem de uma forma que não deixe ele muito aberto assim, ó. Que vai aproximando os V's para deixar ele assim, retinho, tá bom? Então siga fazendo aí os seus V's até você chegar lá no final, que aqui no final a gente tem que encerrar com um ponto baixo, exatamente como nós começamos aqui, tá? Chegando aqui no final, então, ó, eu vou vir aqui nessa penúltima carreira. E aqui eu irei fazer o meu meio ponto alto, minha correntinha e mais meio ponto alto. Agora sim, eu venho aqui no pezinho aqui, ó, do primeiro ponto aqui, ó. Do início de tudo, e aqui eu farei um ponto baixo e aqui eu já posso cortar o meu fio, encerrar minha carreira. Gente, eu sempre gosto de deixar o fio assim um pouco maior para na hora de arrematar, arrematar com a agulha, tá? Para que fique bem feito o arremate. Então pronto, esse detalhe aqui já tá pronto, agora a gente vai trabalhar na cor rosa. Esse trabalho, ele tem muitas diminuições, tá? Agora, a partir daqui, são muitas diminuições, para que ele dê realmente a forma de calcinha. Gente, foram tantas tentativas para conseguir chegar na diminuição perfeita. Quando eu chego com o trabalho pronto aqui para vocês, já foi muito trabalho, tá? E ainda tem quem queira que seja mais mastigado ainda. E mais mastigado do que isso, impossível. Vamos lá. Eu irei começar aqui trabalhando do lado direito da nossa calcinha com um ponto alto já. Com a minha laçada pronta, eu seguro aqui essa sobra do fio, dou uma laçada e venho aqui no ponto baixo e sobre esse ponto baixo já vou começar a trabalhar o ponto alto, tá? Ó, subo e faço meu ponto alto. Se você tem dificuldade em trabalhar o ponto alto dessa forma, você pode começar com um ponto baixo sobre o ponto baixo e subir 2 correntinhas, tá? E aqui nós iremos fazer o seguinte, a gente vai fazer um ponto alto
entre os pontos V's e 2 pontos altos dentro dos pontos V's, tá? Um ponto alto entre os V's, 2 pontos altos dentro dos V's. Até chegar no final da carreira, a sequência será essa. Um ponto alto entre os V's, 2 pontos altos dentro dos V's, tá? Siga fazendo aí até o final da carreira. Chegando aqui no final da nossa carreira, repetindo a sequência que eu falei para vocês, a gente vai fazer ainda um ponto alto entre o ponto baixo e o V, e sobre o ponto baixo, novamente, um ponto alto, tá? Agora, gente, se atentem aí nas diminuições que a gente vai fazer, tá? Se você tem dificuldade com diminuições, aqui você vai tirar todas as suas dúvidas agora. Você vai subir 3 correntinhas. Geralmente nos meus trabalhos laterais eu gosto de subir 2 correntinhas porque limita mais a elasticidade do nosso ponto. Porém, nesse caso aqui a gente precisa subir 3 correntes, tá? Porque senão ele vai ficar meio cumbucado se a gente subir só 2 correntinhas. Tentei com 2, não ficou legal. Então eu subo 3 correntinhas e aqui, ó, eu já vou começar a minha primeira diminuição, tá? Atenção, iniciantes. Você vem aqui no próximo ponto, faça um ponto alto pela metade, deixe 2 laçadinhas na sua agulha. Lace novamente, venha no ponto seguinte, faça um ponto alto pela metade, deixe 3 laçadinhas na sua agulha. Aí aqui, ó, você laça e retira tudo de uma vez. Aqui a gente fez uma diminuição. Nesses 2 pontos altos se tornou apenas um aqui em cima, ó, apenas uma corrente, tá? Outra diminuição nos 2 pontos seguintes, ó. Venha no próximo ponto, faça um ponto alto pela metade, lace seu fio, vá no próximo ponto, faça novamente um ponto alto pela metade, ó. Depois de ter 3 laçadas na agulha, retire tudo de uma vez. Olha só, esses 4 pontos viraram apenas 2 aqui em cima, tá vendo? Somente 2 correntinhas, ó. Agora, novamente uma diminuição. A mesma coisa, ó. Nos 2 pontos seguintes, 2 pontos altos pela metade, fecha tudo de uma vez. A partir daqui, você vai seguir trabalhando ponto alto sobre ponto alto, até chegar no final da carreira. Chegando aqui no final da carreira, ó, você só vai subir seus pontos altos. Aqui nesse caso, você só vai subir 2 correntes, tá? Nesse lado de cima, são apenas 2 correntes. Aí você laça seu fio e volta na sequência trabalhando ponto alto sobre ponto alto, até chegar antes das diminuições. 2 pontos altos antes das diminuições, aqui, ó. Nós fizemos 1, 2, 3 diminuições. Então, quando você chegar aqui, ó, faltando 2 pontos altos para as diminuições, aí eu volto com vocês para mostrar que é daqui que nós começaremos a diminuir novamente, tá? Meninas, eu disse 2 pontos altos antes do aumento, mas são 3, tá? Olha só, 3 aumentos, aí 1, 2, 3. Tá? Nesse aqui, a gente já vai começar a fazer as diminuições, ó. Um ponto alto pela metade, no próximo ponto, um ponto alto pela metade, aí fecha tudo junto. Laça o fio, agora você vai pegar um ponto alto pela metade, e nessa diminuição, ó, em cima dela, você vai também fazer um ponto alto pela metade e fechar tudo junto, tá? Nas próximas 2 diminuições, ó, a mesma coisa. Gente, tem uns pássaros que voam por aqui, porque eu tô gravando embaixo de uma árvore e é um barulho danado. Aí, nessa última diminuição, você também vai fazer uma diminuição, ó, e fechar tudo junto. Daqui, você já vai subir 1, 2, 3 correntinhas, laçar o seu fio, vira seu trabalho. E essas 3 correntinhas já equivalem a essa diminuição aqui, ó. Agora, você vai trabalhar já na próxima, ó. Ignore esse primeiro orifíciozinho, aí você vem aqui, ó, nessa próxima diminuição e faça um ponto alto pela metade, venha na próxima, faça um ponto alto pela metade. E assim, você fez a sua primeira diminuição, tá? Lace o seu fio, venha nos próximos 2 pontos e faça a mesma coisa. Um ponto alto pela metade, um ponto alto pela metade. Fecha tudo junto. Mais uma diminuição.
No próximo, a mesma coisa. Nos próximos 2 pontos, uma diminuição, tá? E são 3 diminuições, ok? A partir daqui, você siga trabalhando ponto alto sobre ponto alto, até chegar no final da carreira. E na volta, você volte trabalhando aqui na carreira até você chegar da mesma forma que a gente fez na carreira anterior. No terceiro ponto alto, ó, você começa as diminuições, de lá para cá, voltando, tá? Ó, 3 diminuições, aí 1, 2, 3 ponto alto. Nesse terceiro você faça uma diminuição, 2 diminuição, 3 diminuições, tá? Aí faça exatamente como fizemos aqui. Suba 3 correntinhas e vá fazendo essas diminuições até você chegar lá no final com uns 4, 5 pontos altos, tá? Porque a cada diminuição vão diminuindo 3 pontos altos, então a gente vai fechando aqui, ó, um triângulo, tá? Então eu cheguei aqui no final da minha carreira, onde eu terminei aqui, ó, com as 3 diminuições. E já tá dando um solzinho aqui, vou já mudar de lugar. Aí ficaram 3 pontos altos, tá? Além das 3 diminuições. Aqui, ó, eu já vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um ponto alto, normal, e vou fazer aqui as minhas diminuições, tá? Nesse caso aqui, ficaram 2 diminuições, ok? 2 diminuições, certo? Subo minhas 3 correntes e aqui eu ainda faço uma diminuição também. Ó. E venho, nesse caso aqui, eu faço essa diminuição, já venho direto aqui, ó, na segunda correntinha aqui, tá, ó. E já fecho tudo junto. Pronto. Aqui tá concluído essa parte da calcinha, certo? Agora, a gente vai encerrar aqui, você pode fechar, você pode cortar o seu fio. Pessoal, aqui quando vocês estiverem fazendo, independente das quantidades que terminem aqui de pontos, ó, vocês façam as diminuições. Se o de vocês tiver terminado só com 2 pontos altos, faça também as diminuições, tá? O importante é que aqui no final, feche assim, com esses 3 pontinhos, tá? Uma diminuição, aliás, as 3 correntes e uma diminuição. Para que fique esse formatinho aqui de calcinha. Agora, a gente vai já tecer a parte lá de trás, já vai descer lá a parte do fundo. Essa parte do fundo eu quero deixar bem claro para vocês que pode ficar a critério de vocês, do jeito que vocês quiserem fazer. Se vocês quiserem fazer fio dental, você pode seguir aqui estreitinho, pode fazer mais diminuições para afinar. Se você quiser fazer bem vestido, bem comportado, é só fazer aumentos, tá? Dos 2 lados. Se você quiser que ela suba em sincronia, você pode fazer aumento de um lado. Sempre só aumento, sempre só no começo da carreira, que vai ficando bem equilibrado também, fica bem perfeito, certo? Eu vou primeiro arrematar todos esses fios para que a gente dê continuidade no nosso trabalho, tá? E vou mostrar como que eu vou fazer a parte de trás aqui da minha e vou dar dicas para vocês fazerem de outra forma. Após arrematar então todos os meus fios, ficou assim, tá? Eu vou trabalhar a parte de trás na cor de rosa aqui, porque é a linha que eu tenho mais, tá, gente? Mas eu creio que ficaria incrível também se fosse na cor laranja, que é a que tem menos aqui na frente. Porque o cós também vou fazer na cor laranja, tá? Gente, a questão do cós, eu sempre que vou fazer uma peça, eu experimento todas as formas, sabe? Dá pra fazer o cós assim, separadamente, ó, pra depois unir, porque dessa forma aqui a gente consegue regular melhor a questão dos tamanhos. Ou a gente pode fazer já direto aqui. Nesse caso dessa calcinha eu vou fazer direto, tá? Essa forma aqui foi porque eu tinha montado uma outra sequência para fazer esse biquíni, que dá pra fazer de diversas formas. Mas eu procurei fazer o mais prático pra vocês. E eu cheguei nessa conclusão de que dessa maneira aqui é mais prático, tá? Então, vamos lá. Aqui, eu vou trabalhar da seguinte forma. Notem que fica assim meio
irregular, não fica tão certinho, né? Ó, esse lado talvez até fique um pouco menor, mas não tem problema, porque a gente regula isso agora, tá? Eu vou começar já direto com meu pontinho alto, segurando aqui meu fio, dei minha laçadinha. Aí eu vou vir aqui, ó. Sabe esses 3 correntinhas laterais? Eu vou vir aqui, ó. Tá? Nesse primeiro ponto alto aqui no início dele, ok? E aqui eu já vou fazer um ponto alto. Aqui nesse fundo eu vou trabalhar exatamente a quantidade de pontos que der, sem aumento nenhum, tá? Ó, eu fiz um aqui, o outro eu fiz sob o ponto alto. Esse próximo eu ainda vou fazer aqui dentro desse mesmo espaço, tá? Agora esse eu vou fazer aqui sob o ponto baixo. E os próximos eu farei aqui na sequência de ponto sobre ponto, ok? Ficou aqui meio apertadinho, mas dá pra gente fazer. Eu tô observando, meninas, que aqui nesse lado verde, ele ficou um pouco mais compridinho, então aqui eu vou trabalhar uma sequência de meios pontos, ó. Meios pontos para que se iguale aqui a nossa carreira, tá bom? É o que eu sempre digo, ó, o crochê, se a gente apenas observar o que cada trabalho pede, o que cada ponto pede, a gente consegue fazer tudo muito perfeito, tá? Porque é só uma questão de observação. Porque aqui, depois que a pessoa vestir, ninguém vai estar observando se um ponto é alto, se o outro é meio ponto. O importante é que a nossa carreira aqui, ó, ficou igualzinha, ó. Tá vendo? Se igualou agora. Então, eu vou trabalhar dessa forma aqui, essa carreira com exatos 10 pontos altos por umas 2 ou 3 carreiras. 3 carreiras mesmo, para que esse fundo fique uniformezinho no fundo, porque é legal que o fundo fique retinho, tá? Aí depois dessas 3 carreiras, todas iguais, eu vou fazer então os meus aumentos. Esse biquíni, eu quero que seja um biquíni mais ou menos, eu não quero que seja fio dental, mas também não quero que seja assim tão comportado. Vou fazer de uma forma que fique uma calcinha bacana, tá? Eu só vou querer que vocês entendam a questão do crescimento dessa peça e também da quantidade de pontos aqui de início da carreira. Eu tô começando com 2, porque 2 correntes iniciais nas carreiras de biquíni ou de qualquer outra peça que você não quer que ela fique tão elástica, você limita mais a elasticidade dela fazendo apenas 2 correntinhas, tá? Assim também como esse buraco lateral, ó, ele fica menor com 2 correntes. Quando é 3, olha o tamanhão que fica, né? Então, eu vou seguir fazendo apenas mais essa carreira aqui em pontos altos, sem aumentos nem diminuições. Porque aqui, gente, ele ainda vai enlarguecer um pouquinho, porque ele ainda vai ter o contorno, ó, tá? Então, não adianta a gente fazer tão largo para que o fundo não fique gigante, tá? Se você estiver fazendo o tamanho G ou P, siga o mesmo processo, dessa mesma forma. Não se preocupem que vai dar super certo, tá? Então, agora vamos lá para a questão dos aumentos, lá para o bumbum. Tem um meio que eu faço, que inclusive eu tenho aqui no meu canal a forma padrão de fazer biquínis, que cresce muito bem, sabe? Não enlarguece muito, porque você faz aumento sempre só de um lado. Por exemplo, você pode fazer aqui, ó, o aumento sempre no início da carreira. Tô aqui, vou subir minhas 3 correntes, faço o aumento. Chego aqui no final, não faço aumento. Quando eu subir a minha carreira, para voltar, que já vai ser a primeira, a carreira do outro lado, aí sim eu faço um aumento, sempre no começo da carreira, dá super certo, fica muito bom assim, tá? Isso se você quiser que ele fique mais ou menos, que ele não vá crescendo muito. Se você quiser que ele fique mais comportado, você pode começar a crescer o aumento tanto de um lado quanto do outro, tá bom? Nessas primeiras 2 carreiras aqui, eu vou fazer isso. Eu vou subir 2 correntinhas e vou fazer um aumento
tanto no início quanto no final da carreira, porque como eu disse para vocês, eu quero que ele seja um pouco comportado, tá? Se eu quisesse que ele fosse mais fininho atrás, aí eu ia subir apenas no início de cada carreira, como eu disse para vocês, tá bom? Vou fazer assim, nessas duas primeiras carreiras, esse aumento tanto no início quanto no final. Aí mais lá para cima, algumas carreiras eu vou fazer subindo somente de um lado, o aumento, como eu falei anteriormente, que é para que fique um trabalho bacana, não fique tão largo, tá? Então, ó, aumento no início, aumento no final. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Subir duas correntinhas, vou fazer um aumento no início e vou seguir fazendo e farei outro no final. Após fazer duas carreiras com aumentos no início e no final, as próximas 5 carreiras eu irei fazer somente no início da carreira os aumentos. Ó, subo duas correntinhas, viro meu trabalho, no início da carreira eu faço o meu aumento e percorro, fazendo ponto alto sobre ponto alto até o final da carreira. Chegando aqui no final da carreira, eu não posso deixar de trabalhar esse último ponto que é referente às duas correntinhas. Olha, uma, duas, aqui na segunda eu venho e faço o meu ponto alto sem aumento nenhum. Mas notem que ele já fica assim um pouco aberto, né? Aí dessa vez, se o aumento ficou para esse lado, dessa vez vai ficar para esse já nessa próxima carreira. Subo duas correntinhas, viro o meu trabalho e aqui eu faço novamente um aumento. E chego aqui no final, não faço nenhum aumento. Já vou fazer quando eu subir, exatamente como aqui, tá? Então, por 5 carreiras, eu trabalharei assim. Gente, eu farei assim apenas por 5 carreiras, porque mais lá em cima eu quero que ele enlargueça um pouco mais. Aí eu vou voltar a trabalhar mais umas 4 ou 5 carreiras, fazendo os aumentos dos dois lados. Se você quiser que o seu trabalho fique bem mais largo, você pode fazer os aumentos dos dois lados em todas essas próximas carreiras, tá bom? Então, meus amores, eu voltei aqui, ó, com a nossa parte de trás concluída já. Porque assim, gente, não tem segredo, são só repetições, isso aqui é muito fácil. Eu falei que ia fazer por 5 carreiras dessa forma aqui, somente aumentando de um lado, certo? Só que eu fiz por mais, eu fiz por 8 carreiras para esse tamanho M. E o restante das carreiras eu fiz todas aumentando os dois lados, tá? Somente aqui, ó, na penúltima e na última foi que eu fiz aumentando só de um lado novamente, tá? Mas aqui não interfere em nada, se você fizer todas até o final, aumentando tanto no começo quanto no final, não tem problema, tá? E aí ficou assim, ó. Certo? Ah, tá. Por quantas carreiras eu fiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 por 28 carreiras, tá? Porque essa parte aqui, gente, da frente, ela ficou bem menor mesmo, tá? Porque a parte do fundo vai ser essa outra aqui, ó. E aí ela vai subir um pouco mais assim, tá ok? Que aqui a gente ainda vai fazer os o trabalho lateralzinho, aí vai fechar um pouco mais, tá? Não se preocupem que vai ficar tudo perfeito. Então, gente, o detalhe é lindo, né? Incrível, uma calcinha bem diferente. Agora a gente vai trabalhar o cós da nossa calcinha, tá? O interessante aqui é que você saiba, e haja caminhão passar e fazer barulho. O importante aqui é que você saiba, por exemplo, a circunferência do corpo aí da cliente, tá? Esse aqui, a circunferência é de 80 centímetros no local onde vai ficar o short, onde vai ficar o cós, tá? 80 centímetros dividido por 2 fica 40, né? Porém, como eu sempre digo para vocês, eu faço uma diminuição considerável. Eu vou diminuir, nesse caso aqui, 25 centímetros. Eu vou considerar apenas 55 centímetros, tá? Ó, 55 centímetros. Eu vou considerar aqui 60 centímetros, tá? Porque eu lembrei que a gente tem que ter um lugarzinho aqui, ó. Na ponta, assim, um pouco mais fino, que é para virar, para poder fechar o elo. Então, vai dar uma diminuída, certo?
Então, vamos colocar 60 centímetros. Nesse caso aqui, você diminua aí do seu 20 centímetros, tá? Seja lá que tamanho for que você estiver fazendo. PM ou G, pegue a medida da circunferência e diminua 20 centímetros. Então, 80 menos 20 dá 60, né? Então, eu vou trabalhar mais ou menos isso, ó. 60 centímetros. O cós vai passar na parte de trás um pouco só. E aqui na frente vai passar um pouco mais, tá? É basicamente isso aqui que eu já fiz, ó, certo? Porém, nós iremos fazer agora de outra forma, direto na calcinha. Então, vamos lá. Eu vou cortar aqui a linha, porque aqui eu já terminei. Deixando sempre aquela sobra pra gente fazer os arremates depois, tá? Com a agulha de tapeceiro. E aí, a gente vai fazer esse trabalho do cós na cor laranja, tá, pessoal? Ah, espero ver de alguém aí feito todo na cor laranja, essa parte de trás. E os cós, né, também na verdade, porque se eu tivesse mais linha laranja, eu teria feito com a cor laranja. Mas como eu falei no início, meu objetivo aqui também, além de misturar cores que super combinam entre si, é também utilizar meus fios, né, gente? Que eu tenho muito fio, muita sobra de fio. E aí eu sempre procuro utilizar, porque é aí onde o lucro da gente vai ficando empancado, nessas linhas que sobram. E se a gente conseguir fazer trabalhos assim, a pronta entrega, aproveitando nossos fios, isso sim é um trabalho que realmente vai dar lucro, tá bom? Então, aqui, sabendo que eu vou querer que fique em média 30 centímetros aqui, no caso... O que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui uns 5 centímetros antes de corrente, 5, 6 centímetros. Então, se aqui eu preciso de 30 centímetros, aqui, ó, gente, nessa parte aqui da frente que eu vou trabalhar, vejam só. De 30 centímetros. E aqui, ó, eu tenho 18 centímetros. 18 para 30 são 12, né? 12 por 2 são 6. Então, vão ser 6 centímetros para cá, 6 centímetros para cá, ok? Esses 6 centímetros eu vou fazer logo de correntinha. Ó, 6 centímetros de correntinha, tá vendo? Aí, fiz meus 6 centímetros de correntinha e vocês vão fazer quantos forem necessários, de acordo com a medida de vocês, de acordo com essa soma aí que eu disse, tá? Aí, você vai vir aqui, ó. Bem na pontinha aqui, onde a gente fez esses últimos pontinhos aqui, ó, você vai vir aqui. E aqui você vai fazer um ponto baixo. Tá? Com cuidado de deixar a correntinha bonitinha, viradinha assim pra cima. Aí aqui a gente vai fazer ponto baixo em toda a extensão dessa cor rosa. Você pode fazer 2 pontos baixos para cada um dos pontos altos, tá? Assim. Ou, se você preferir, você pode fazer também um ponto baixo na interseção e um no meio, na interseção e um no meio, tá? Eu vou preferir fazer assim mesmo. Os 2 pontinhos baixos por toda essa carreira. Chegando aqui no final da nossa carreira aqui. Gente, ó, aqui, observem que aqui, ó, depois que eu fiz esses 2 pontos baixos, eu notei que aqui ficou uma distância grande desse ponto lá para esse outro. Então, aqui nessa interseção, eu vou fazer um ponto baixo também, tá? Para que fique mais simétrico o nosso trabalho. Aí, aqui no meio, eu farei um no meio da carreira. E aqui, sob esse pontinho baixo, laranja, tá? De onde saiu o nosso ponto rosa, ó, de dentro, eu também farei um. E aqui, para cada um dos nossos pontos altos, eu estarei também fazendo um ponto baixo, tá? Chegando aqui no final, ó, venho no último pontinho, que é referente aqui às correntinhas, faço um baixo. E aqui eu também farei as minhas correntes também, tá? Os 6 centímetros de corrente. Você pode simplesmente conferir a mesma quantidade de corrente de um lado do outro, ou medir em centímetros também, tá? Ou você pode simplesmente, ó, vir aqui, pegue aqui, junte as duas partes e veja se tá certinho a quantidade.
No meu caso aqui deu, ó, certinho, pronto. Agora aqui nós iremos fazer carreiras de ida e volta, tá? Antes você faça mais uma e volte fazendo aqui, ó. Mas, gente, é assim, ó, pelas costas, tá? Você volte fazendo aqui, ó, pontos baixos. Desde a primeira corrente aqui você faça 1, 2, 3 pontinhos baixos somente, tá? Aí você lace seu fio e a partir desse próximo ponto você vai fazer meios pontos altos, tá bom? Ó, entre no ponto e faça meios pontos para cada um dessas correntinhas aqui. Para cada uma delas você vai fazer meios pontos altos. E esses meios pontos altos você vai fazer até o final da carreira. Ponto sobre ponto, não tem segredo, ok? Quando chegar lá no final, nos últimos 3 pontinhos, você vai fazer também pontos baixos, igual aqui no início, tá? E aqui nós iremos trabalhar por 5 vezes carreiras de idas e voltas, tá? Ó, chegando aqui, logo no primeiro ponto baixo, você faça o seu meio ponto e para cada ponto vá fazendo os meios pontos altos, tá? Não tem segredo nenhum nisso. Então, siga fazendo, que lá no final eu vou só mostrar para vocês como vamos terminar a carreira e como iremos iniciar a outra, para que a gente termine essa parte aqui do cós. Chegando então aqui no final, ó, nos últimos 3 pontinhos, nas últimas 3 correntes eu fiz 3 pontos baixos. Aí eu subo uma correntinha, viro novamente o trabalho. E aí passo direto lá para o ponto baixo seguinte e faço novamente um ponto baixo e para o próximo eu faço um ponto baixo. Essa correntinha já é referente ao primeiro ponto baixo, tá? Aí a partir daqui nós iremos trabalhar meio ponto sobre meio ponto até lá no final da carreira. No final da carreira, nos últimos 3 pontos baixos, repetiremos ponto baixo sobre ponto baixo. Viramos nosso trabalho e fazemos a mesma coisa que fizemos aqui. Subimos uma correntinha, faremos mais 2 pontos baixos e continuaremos com meios pontos altos, até que a gente tenha aqui um total de 5 carreiras. Terminou as 5 carreiras, deixa um fiozinho assim sobrando, tá? Caso a gente precise costurar alguma coisa no final. E corte seu fio e faça a mesma coisa aqui na parte de trás. Inicie da mesma forma, inicie com menos centímetros, um pouquinho de corrente, em vez de 6, você inicia com 5, porque essa parte de trás está um pouco maior, tá? Para que a gente não corra o risco do nosso biquíni ficar muito largo. Isso para o tamanho M, tá, gente? Exatamente como eu tô fazendo aqui, como eu fiz aqui. As medidas que eu dei. Se for para um G, aí vai ser necessário você fazer um pouco mais de corrente nas laterais, tá? Em vez de 6, talvez uns 10 centímetros. Porque assim, ó, quanto mais o biquíni é grande, por exemplo, um tamanho G, eu teria que fazer mais carreiras aqui de aumentos. Automaticamente ele já ficaria mais largo lá em cima, certo? E aí automaticamente ele já enlarguece um pouco mais. No caso do P, como são menos carreiras, ele ficaria um pouco mais estreito. Por isso que essa lateralzinha aqui, ela não varia muito, tá? Porque de acordo com o tamanho desse padrão que a gente está fazendo aqui, se for menor, já fica mais estreito. Se for maior, já fica mais largo, tá bom? Então, você repita o processo aqui, faça a mesma coisa que nós faremos aqui, ok? 5 carreiras dessa mesma forma e pode cortar o fio deixando uma sobra. Aí, após você repetir os 2 lados, eu também terei terminado aqui o meu e volto com vocês para a gente dar continuidade. Então, meus amores, voltei já com as 2 partes prontas, tanto a da frente quanto a de trás. Eu fiz uma alteração aqui, que a princípio eu não iria fazer, porque aqui, ó, nessa lateral, nessa pontinha aqui, eu ia colocar uma argola, como eu falei pra vocês. Porém, eu pensei que a argola, além de às vezes a gente não conseguir comprar exatamente o material igual, eu pensei em fazer com a própria linha. E eu achei que ficou bem legal essa forma aqui, já pra gente prender o nosso fio, tá bom? Aí eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz isso. Sabe a sobra de ponto que eu disse pra vocês utilizarem? Deixarem pra depois, se fosse preciso, a gente costurar?
Então, aquela mesma sobra eu peguei e fiz o que eu vou fazer agora aqui pra vocês, tá? Deixei uma aqui sem fazer, pra que eu mostre como foi. Como ficou a sobra, o fio já estava preso lá, eu só continuei o processo. Mas aí como fica um outro lado, sem nenhuma sobra de fio, eu vou mostrar pra vocês como é que é. Você vem aqui, ó, bem nesse primeiro pontinho baixo aqui, ó, da carreira, tá? Aí aqui você vai prender o seu fio com um ponto baixo e daqui você segue fazendo uma, duas, três, quatro correntinhas bem apertadas, tá bom? Daí você vem aqui lá no outro canto superior, ó, e aqui dentro, certo? Entre o primeiro e o segundo ponto baixo, você faz um ponto baixo para prender, tá? Aí você vira aqui o seu trabalho e você vai agora fazer pontos baixos dentro desse anel. Eu não vou pegar direto aqui na argola, eu vou pegar primeiro aqui, ó. Volto aqui no mesmo local onde eu fiz o ponto baixo para que fique bem reforçado, tá bom? Ó, volto aqui e aqui eu faço um ponto baixo novamente. Aí sim eu sigo fazendo dentro dessa argolinha 5 pontos baixos. 3. Gente, eu vou desmanchar bem aqui só para mim fazer uma coisa. Você pega logo esse fio para você já arrematar ele, tá? Porque isso aqui já facilita a vida da gente. Então, eu vou voltar e fazer aqui dentro, então, meus 5 pontinhos baixos. 1, 2, dá uma puxadinha no fio. 3, 4, 5. Feito os 5 pontos baixos, você volta lá novamente onde você fez o ponto baixo anteriormente. E aqui você faz um ponto baixo. E no ponto seguinte aqui, ó, você vem e faz um baixíssimo, tá? Ó, um baixíssimo. Aí sim, você faz mais uma correntinha e pode cortar o seu fio. Você vai fazer isso aqui nos 4 lados, ok? Nos 4 ladinhos do seu biquíni, da sua calcinha. Esse fio aqui eu já vou cortar, porque eu já arrematei, certo? E para você que ainda não arrematou trabalhos como esse, é sua primeira vez de repente aí fazendo uma peça assim, eu uso esse tipo de agulha, aquela agulhinha sem ponta, tá? Uma agulha normal, alguns chamam de agulha de tapeceiro, mas eu chamo, gente, é de agulha para bordar ponto cruz, esse tipo de agulha. E aí aqui o ideal é que a gente esconda essa linha por baixo, tá? Aí o que é que eu faço? Eu venho aqui por entre essas tramas e vou passando aqui o meu fio, ó. Cheguei aqui no meio da argola, eu só volto. Pronto. Voltei, puxo meu fio aqui direitinho, tá? E já posso cortar essa sobra aqui, que aqui tá bem seguro, ok? E agora, a gente faz isso em todos os fios, tá? Esse mesmo processo, passa por entre as tramas, depois volta e corta. Para colocarmos o lastex, nós iremos fazer da seguinte forma. Gente, é muito importante que a gente faça assim em 4 pernas, pelo seguinte, pela facilidade da aplicação no início logo, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Você vai pegar o seu lastex e vai medir aqui, ó, o tamanho que você vai precisar, ainda só em um fio, tá? Eu vou começar daqui, ó, do comecinho aqui dessa calcinha, da parte rosa, perdão. E vou subir acompanhando aqui, ó, o percurso. Eu vou fazer aqui do tamanho, do tamanho aqui, ó, que eu vou precisar. Aí você pode dizer, ô Val, mas não vai ficar grande? Não, gente, não vai, porque a gente vai precisar fazer o nó ainda no final, tá? No início, a gente não estraga a lastex. Lá no final é que a gente vai precisar fazer o nozinho. Daí, ó, eu pego aqui, nesse tamanho. Aí eu vou dobrar o meu lastex, fazendo aqui, ó, essa primeira laçadinha assim, ok? A primeira. Aí venho aqui, faço mais uma volta, sempre tendo cuidado de acertar aqui o tamanho, ó, tá? E aí vou fazer mais uma volta. Nessa quarta volta aqui, nessa quarta volta mesmo, terceira volta, aliás, que vão ficar 4 pernas, ó.
a gente fica assim, ó, com 2 laçadinhas, tá? Com os 2 fios assim, ok? E aí você só acerta aqui, ó, no final e você pode cortar o seu lastex. Ó, chego aqui no final, corto. E vamos logo começar a trabalhar para que a gente não perca aqui a nossa voltinha, tá? Bem simples, ó. Tô com minha voltinha aqui. Venho com minha agulha. Eu vou começar a trabalhar a partir daqui, ó. A partir desse ponto. Perdão. É isso mesmo, a partir daqui. Eu venho com a minha agulha, pego a laçadinha, ó, e só passo aqui por dentro. E aí você vai fazer como se você fosse fazer uma correntinha. Você só puxa lá o seu lastex, ó, joga aqui pra dentro e pode passar todo esse fio aqui por dentro, prendendo ele com essa laçada assim, ok? Que fica bem discreta, ó. Não fica volume de nó, tá? Essa é a forma mais prática da gente começar a trabalhar com o nosso lastex. Após você prender o lastex, você vai vir então com a sua linha. Aí fica a seu critério aí com que cor você vai contornar, tá? Eu acho que ficaria incrível contornado com a cor laranja. Porém, a minha cor laranja tá pouca. Então eu vou contornar com o verde, ok? Aí agora, ó, pra contornar, eu não venho aqui em cima do local que eu prendi o lastex. Eu vou vir aqui no anterior, tá? Aí venho em cima agora aqui, ó, de onde eu prendi o lastex, aqui eu faço 2 pontinhos baixos, certo? Esses 2 pontos baixos, gente, o ideal, esses 2 pontinhos baixos aqui, o ideal é que um deles passe mesmo assim, bem por cima aqui desse nosso nozinho, para que a gente tente cobrir ele um pouquinho melhor, tá? Assim, ó. Depois a gente não vai ver nada disso aqui. Agora, a partir daqui, iremos fazer pontos baixos, somente pontos baixos em toda a carreira. Eu venho aqui ainda nesse pontinho baixo aqui, ó, seguinte. A partir daqui, gente, a gente vai seguir fazendo pontos baixos. Eu vou fazer da seguinte forma, serão 2 pontos baixos para cada um dos pontos altos e 2 pontos baixos aqui, ó, nas diminuições, certo? Ó, 2 em cada lugar. 2 pontos baixos aqui, agora 2 pontos baixos aqui na direção, na direção do ponto alto. E você vai seguir trabalhando dessa forma por toda a extensão do seu trabalho. Sempre 2 pontinhos baixos, tá? À medida que você vai fazendo os pontos baixos, você vai dando uma leve puxadinha assim, ó. Que é para o seu lastex ficar logo fazendo aqui a vez dele, ó, da elasticidade, tá bom? Não puxe muito para que não fique um trabalho feio. E nem puxe de menos para que ele não fique sem elasticidade, tá? Então, você percorra trabalhando assim até você chegar lá no final. Chegando aqui no final, eu volto para mostrar para vocês como que eu prendo o lastex. Percorri o trabalho fazendo até aqui. Notem que a elasticidade fica perfeita. Olha só. Agora, gente, chegando aqui no final, essa nossa sobra... Essa nossa sobra aqui do lastex, notem que ainda sobrou uma quantidade considerável. Aí a gente dá uma puxadinha assim, ó. Porque aqui a gente vai precisar que ele vá franzir também um pouco aqui nessa parte de cima, tá? Então, pra gente prender aqui em cima, na mesma direção que a gente prendeu lá no começo, a gente tem que deixar ele já esticadinho assim, ó. Não precisa ser muito, tá? Só um pouco, olha só. Aí eu venho aqui e vou prender esse lastex aqui, da mesma forma que eu fiz lá, eu farei aqui, ó. Eu passo aqui, olho se realmente tá boa a quantidade aqui da elasticidade, pra mim tá ótima. Aí eu vou fazer aqui, ó, mais uma correntinha. Perdão. É que são 4 fios, né? Então fica... Aí eu faço isso aqui, ó. Agora... eu vou voltar com esse fio pra cá e vou trabalhar por cima dele os pontos baixos, que assim eu já vou fazendo o meu acabamento, tá bom? Simples assim. Sem pressa, com todo o amor do mundo, a gente vai fazendo nossas peças incríveis.
com acabamentos perfeitos, que isso é a base do nosso sucesso como crocheteiras, tá? Sem perfeição, gente, não há sucesso, não há mesmo. Muito caminhão passando hoje, muito barulho, mas é o que temos. Meninas, aproveitando aí para pedir, quem não foi inscrito no canal, por favor se inscreva, dê essa força, assista aí regularmente alguns vídeos para dar esse apoio para o canal, porque muita gente pensa que o que faz a gente ganhar dinheiro com o YouTube é muita quantidade de inscritos. Ó, gente, aqui nesse caso, para mim cobrir bem esse elástico, esse lastex, eu vou descer aqui, ó. Eu não vou vir aqui no lugar onde eu prendi ele, vou vir um pouco mais abaixo e seguirei fazendo aqui meus pontinhos baixos aqui, para que ele fique bem escondidinho, tá bom? E aí aqui no ponto seguinte, ó, eu já vou começar a vir trabalhando meus pontos baixos, porque eu vou contornar todo esse trabalho. Eu irei fazer pontos baixos aqui, um ponto baixo para cada um dos meios pontos, irei contornar. E aqui, já no início, eu já vou fazer o mesmo trabalho que a gente fez aqui na perna e vou colocar o lastex aqui, tá, gente? Não tem necessidade que eu faça novamente com vocês, porque vocês já viram como é aqui nessa parte. Então, você vai prender o lastex aqui exatamente como nós prendemos lá na perna, em 4 voltas. Dê aquela laçadinha inicial. Siga fazendo, prenda o seu lastex aqui no final, quando estiver chegando. Daqui você siga trabalhando somente os meios pontos altos. Perdão, somente os pontos baixos. E chegando aqui, você vai prender novamente o seu lastex. Até chegar aqui, ó, no final, você vai percorrer fazendo os pontos baixos sobre o lastex. Vai percorrer fazendo aqui com ponto verde. Nessa parte de trás, você vai fazer novamente o seu lastex aqui em cima. Até chegar aqui com pontos baixos para você encerrar o acabamento do seu biquíni, ok? Não tem segredo. Então, siga fazendo aí o seu, que eu seguirei fazendo o meu aqui. Então, meus amores, eu fiz exatamente como eu disse para vocês, ó. Coloquei o lastex tanto aqui em cima, quanto em todas as laterais, tá? Aqui atrás, ó. Tudo com elasticidade. Aí circulei todo o meu trabalho, chegando aqui no final a gente simplesmente vai fechar a nossa carreira com um ponto baixíssimo. E a gente já pode terminar, né? Olha só. Vou chegar aqui, fechar com baixíssimo, fazer mais uma correntinha. E já vou cortar o meu fio, para que eu possa arrematar. Nunca esqueça que tem que deixar uma... Depois a gente vai fazer esse acabamento aqui perfeito, tá? Vou mostrar como que a gente vai fechar para não ficar esse vinco. Agora, cortar esses fios de lastex que sobraram, porque já tá tudo arrematado. Até fiz grande, olha só o desperdício de lastex aqui. Por isso que o ideal é a gente medir direitinho para que não tenha desperdício, tá? De material. Mas enfim, gente, calcinha pronta praticamente, tá? Notem que essa calcinha, depois que a gente coloca o elástico, ela diminui bastante. Por isso tem que ter o cuidado aí de fazer um tamanho realmente maiorzinho, tá? Para que não fique tão pequena. E aí, gente, as correntes que eu fiz em 4 fios da Clea, tá? Se for da Anne, você pode fazer somente em 2 fios. E eu fiz essa medida aqui, eu vou dar para vocês aqui a medida exata, que eu fiz esses cordões de amarração lateral. Opa, desculpa, só um instante. Eu fiz com 94 centímetros, tá? Façam com 1 metro. Aí, e outra coisa, se a calcinha ficar pequena aqui nas laterais, ó, aí você pode fazer esse cordão ainda maior, que é para o cordão fazer o espaço aqui que precisa para dar o tamanho, tá bom? Esse tipo de calcinha com essas amarrações nas laterais, o bom é isso, que a gente pode fazer essas adaptações, certo? Aí para colocar aqui esse cordão, eu coloco assim, ó, da seguinte forma, eu coloco aqui de um lado e do outro, tá? Aí eu trago esse lado aqui pra cá, pra esse outro lado. E esse de cá eu trago pra cá. Certo? Pra ficar tipo como se fosse um cadarço. Porque fica mais reforçado, tá? Do que somente colocar mesmo de um lado pro outro e pronto. Olha só, e fica assim.
Aqui a gente vai dar o nosso nó, fazer nosso laço. E aqui na ponta desse cordão vai ficar a seu critério, fazer o que você quiser. Se você quiser colocar tassel, ótimo. Eu desmanchei o ponto que a gente tinha feito de união aqui, tá, ó. Daí, eu só vou puxar aqui assim, ó. Daí você insira na sua agulha. E a gente vai fazer aqui um acabamentinho perfeito, tá? Você ignora essa primeira correntinha aqui, onde você iniciou, tá? E vem lá na segunda. E passe por baixo, de lá pra cá. Agora você vem e entre aqui dentro da correntinha, ó. Fica aqui pra cima. Desse ponto que você saiu, tá? E insira, ó, descendo lá pra baixo. E assim o nosso acabamento vai ficar bem perfeito, tá? Daí, gente, é só sair entrelaçando aqui por dentro, de preferência do lado avesso, para que o seu acabamento fique bem perfeito. Traga a sua linha sempre em direção da cor que você tá trabalhando, ó. Aqui é onde eu tenho verde mais grosso, mais espesso. Aí eu venho uma de lá pra cá, outra daqui pra lá e pronto, tá arrematado o nosso trabalho. Faça isso aí em todos os arremates que você tem pra fazer, tá? Depois corte as sobras. Eu optei por colocar aqui no final da minha corrente, do meu cordão de amarração, essas pedras aqui, tá? Esses miçangões aqui. Aí como que eu coloquei? Nessa sobra que fica aqui da nossa correntinha, que o ideal é sempre a gente deixar uma sobra considerável, ó. Como são em 4 fios que eu trabalhei aqui, ó, eu separo 2 para cada lado. Daí eu venho. Se você tem facilidade para inserir passando direto dentro da sua miçanga, assim, ótimo. Se não, é só você colocar na agulha, tá? Coloque a linha na agulha que passa com bastante facilidades. Aí eu dou apenas um nó, certo? Apenas um nozinho. Aí eu venho aqui com o outro lado do fio. Uma vez eu coloco em um, outra vez coloco em outro, tá? E aí vou colocar a outra miçanga, o outro miçangão e dou outro nó, tá, gente? Esse nó aqui no final, você dê uns 4 ou 5 nós. Se você quiser cortar o fio rente com o nó e passar cola para não desmanchar, perfeito. Se você optar por cortar assim e deixar curtinho o fio, ó, e deixar essa sobrinha, eu acho um charme, tá? E aqui desse outro lado eu vou colocar uma verde e uma rosa, da mesma forma, tá? E vai ficar assim, bem colorido, bem lindo o nosso trabalho. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado dessa calcinha. Eu achei uma calcinha linda, incrível. Que se você conseguir combinar cores incríveis aí, você vai fazer muitos biquínis lindos, tá? Teremos o passo a passo também da parte de cima, em breve. Se vocês não sabem colocar o forro, sugiro que vejam o link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, como eu já falei anteriormente lá no início, que eu vou deixar o link para vocês poderem fazer o forro de vocês, tá bom? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, espero poder ter esclarecido todas as dúvidas aí de vocês, tá bom? Quando postarem as peças de vocês, por favor, me marquem lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, siga, que lá eu dou dicas diárias de como melhorar a qualidade aí do seu trabalho, tá bom? Um abraço em todas vocês e fiquem todas com Deus e muito sucesso nas vendas!